Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Bom dia seja você. Bem-vindo ao programa Madrugada com Deus. O tempo tá voando, né? Hoje já é sexta-feira. Gente, sexta-feira. O tempo passa muito rápido. E todos os dias o programa Madrugada com Deus, ele entra no ar a cada minutinho para fazer companhia a você. Você que já está habituado a acompanhar o programa Madrugada com Deus aqui pela rádio, a Rádio Imembuí. Vocês aqui de Santa Maria, obrigado por abrir as portas da sua casa, por abrir a porta do seu coração, para que o programa Madrugada com Deus possa fazer parte da sua vida, né? Possa adentrar ao seu lar e fazer parte, literalmente fazer parte da sua vida. Nós só temos a agradecer essa confiança que todos vocês têm aqui conosco do Templo Maria Santíssima. Você sabe que é uma mão de duas vias, né? Nós costumamos a dizer isso porque de fato é uma mão de duas vias. Nós transmitimos aquilo que recebemos dos amigos espirituais para todos vocês. Somos apenas intermediários, somos apenas esses, como diz um amigo nosso, somos o carteiro. Nós entregamos a carta, não é? Francisco Cândido Xavier sempre dizia, minhas irmãs, quando vinham agradecê-lo, né? Ele dizia com toda a humildade e verdade do seu coração: minha irmã, nós somos apenas o carteiro. As cartas vêm do mundo espiritual e nós transmitimos, levamos, entregamos a cada um. Assim também nós nos sentimos aqui no Templo Maria Santíssima. Entregamos a vocês tudo o que recebemos dos Espíritos. Exemplo, que você é uma abençoada, você é um abençoado. Por quê? Porque o sol nasceu para iluminar o seu caminho. Ah, não, mas ele nasceu para iluminar o caminho do outro. O sol nasceu para todo mundo. Não importa o outro, importa você. Você recebeu o sol, você recebeu a oportunidade de adentrar a mais esse dia. Então o sol é para você. Ah não, mas é para os outros. Isso que nós não podemos fazer é ficar apenas pensando que as coisas boas acontecem na vida dos outros. Não, as coisas boas acontecem na nossa vida quando nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma para observar os detalhes. Sabe aqueles pequenos detalhes que passam despercebidos? Mas são aqueles detalhes que vão sendo somados para criar realmente a maravilha que é viver. Aí você diz, poxa Júlio, eu estou com tanto problema, tanta dificuldade. Você fala dessa forma, mas é porque você não conhece o meu problema. Eu não, mas Deus sim, e os espíritos que querem te ajudar também. E eles sabem mais do que do teu problema. Ele sabe o quanto você é capaz de vencer. Mas, em primeiro lugar, como eu estava falando, você tem que observar as coisas pequenas que são maravilhosas. Eu citei o sol que ilumina. Daqui a pouquinho, você que está nos acompanhando aqui na Imembuí, daqui a pouquinho o sol vai iluminar o seu caminho. Mas que o sol não apenas ilumine o teu caminho, mas também a tua mente. Ilumine a tua alma, porque uma mente iluminada, ela consegue ver as possibilidades de superar, de vencer, de ser feliz. Sabe, há muitas pessoas que vinculam a sua felicidade a bens materiais, a conquistas materiais. Até mesmo vincula a sua felicidade à felicidade dos outros. Mas porque eu não tenho ninguém, porque não me valorizam, porque isso, porque aquilo. Primeiro é você. Primeiro você tem que fazer por você. Para que depois, naturalmente, as pessoas comecem a valorizá-la. Não é o que Jesus diz? Brilhe a vossa luz. Então primeiro nós temos que fazer brilhar a nossa luz.
e assim tudo em nosso entorno será, sim, bênçãos. Olha só, o programa Madrugada com Deus se inicia e, como sempre, eu convido a você a fazer uma prece, a elevar o pensamento a Deus, pois sem essa conexão com essa força chamada Deus, que rege a vida de todo o universo, nós não conseguiríamos sequer viver, não é mesmo? Deus é a essência da vida. Então vamos nos conectar a Deus. Prepare o seu copo com água e vamos fazer aquela prece que fazemos de coração. A prece do homem, a prece do amanhecer, o homem de boa vontade. A prece que São Francisco de Assis nos trouxe, ela diz assim: Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vê senão o bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, e que só de bênçãos se encha minha alma. Que eu seja tão bom e alegre, que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Que assim seja, Senhor. Programa Madrugada com Deus. Após essa prece, nós nos conectamos com o Pai Celestial e tudo quanto precisamos, Deus nos concede. É certo de que Deus, apresentado por Jesus como sendo amor, nunca iria nos abandonar, não é mesmo? Não podemos ser incoerentes com a nossa crença. Como que eu posso dizer que acredito em Deus e no momento em que eu estou passando por uma dificuldade, onde eu conto com a presença do Pai, eu não acredite que Ele pode me ajudar? Então, é uma incoerência. Deus, Ele se faz presente em todos os momentos, em diversas formas. Sabe, eu recebi um videozinho no WhatsApp de uma criancinha que ela disse para a mãe assim, ela colocou dentro da sua bolsa, uma criança deve ter uns 5 anos, 6 anos no máximo, acho que 5 ou 6 anos, enfim. Ela pegou a sua mochila e começou a colocar um monte de lanche logo de manhã. Aí a mãe, o que você está fazendo? Ele disse assim, hoje eu vou sair para encontrar Deus. E a mãe apoiou aquela atitude da criança, tá bom. Ela colocou as suas coisinhas e saiu na rua. Andou para lá, andou para cá, andou bastante. E aí ela cansou e sentou num banco para descansar um pouco. E ao lado dela tinha uma senhora que mendigava na região, sentada ali, cabisbaixa. E aí a criança tirou sua comida, né, o seu lanchinho, e ofereceu para aquela senhora. A senhora deu um sorriso lindo de agradecimento, pegou aquele lanche e começou a comer. E a criança comendo do lado, a criança olhava para aquela senhora e via a alegria de ter comida para alimentar a sua fome. E aí ele tirou um suco e dividiram, conversaram um pouco. Antes dele ir embora, ele deu um abraço naquela senhora e a senhora deu aquele sorriso para ele e ele foi embora. Aí voltou para casa e a mãe perguntou, e aí filho, você encontrou Deus? Aí ele falou, sim mãe, encontrei Deus em uma senhora na praça, ela estava com fome e nós comemos um lanche, sorrimos bastante e encontrei Deus naquela senhora. Quer dizer, é uma historiazinha que mostra a presença de Deus em qualquer situação. É que nós imaginamos quando oramos, né, que Deus ele vai descer para nos ajudar.
Mas como é que Deus se manifesta? Por intermédio das pessoas que estão próximas de nós, para de alguma forma ela poder dar uma palavra, nos indicar um caminho. Olha como Deus age. Coloca você na sintonia desta programação, dessa transmissão. Será que não é a presença de Deus ou você acha que é por acaso? Eu, em particular, não acredito no acaso. Eu acredito que existe uma ação sempre maior em prol de todos nós, que somos espíritos que estamos nessa jornada evolutiva, nós estamos evoluindo. Então, tudo que nós precisarmos para a nossa evolução, esse Deus que chamamos de amor, que foi apresentado por Jesus como amor, Ele vai colocar no nosso caminho. Sabe aquela história? Eu preciso ter paciência. Então vou pedir a Deus me dê paciência. O que é que Deus vai fazer? Não pode colocar um chip na sua cabeça para que você seja paciente. Então Deus, quando você pede paciência, Ele vai dar o quê? Ele vai colocar no seu caminho pessoas que te ajudem a treinar a sua paciência. Eu vou dar um exemplo. Se você é um desses que tem um filho adolescente, até mesmo uma criança, a criança nos ensina a ter paciência. Porque, olha, elas trabalham para que realmente nós treinemos a nossa paciência, não é? Então é assim que age Deus. Se você quer um trabalho, o que Deus vai te dar? Oportunidade de você ser um servidor, um servo. Então as pessoas vão começar a aproximar de você, pedindo isso, pedindo aquilo. Aí você fala, não, porque eu tenho que procurar um emprego. Mas o trabalho está batendo a sua porta e você não percebe. Não percebe. Por quê? Porque já está vinculado o trabalho a atitudes profissionais apenas. Não, Deus primeiro Ele coloca no seu caminho as pessoas que vão te ajudar a encontrar esse trabalho. Mas aí ela precisa saber se você realmente está pronto para trabalhar. E aí começa a te pedir uma coisa, pedir outra. Eu não conheço ninguém que tem disposição para trabalhar e ficar desempregado. Porque no mundo todos nós precisamos de atitude, de trabalho, de um ao outro. Todos nós. Então Jesus, Deus, Ele age dessas formas mais sutis. Então cabe a você, meu irmão, abrir, deixar que esse dia que vai amanhecer possa iluminar sua cabeça para você ver Deus nas coisas mais simples e mais naturais do dia a dia da sua vida. Tá bom? Então vamos ouvir aqui um espírito amigo. Nesse instante eu convido a você a ouvir a Carmesita. Carmesita, uma grande amiga nossa, cigana espiritual. Daqui a pouquinho eu volto. Buenos dias. Agradecer sempre. Trabalhar sempre a fé em vez dos problemas. Trabalhar a crença em Deus. Alimentar isto em vez de alimentar o medo, alimentar a desesperança, alimentar as angústias. Precisamos sempre ter em mente que tudo o que vem a nós é uma limpeza interna que estamos a fazer. Quando somos visitados pelo medo, nós precisamos exercitar a nossa fé, a nossa crença. A crença em Deus, a crença em nós, a crença nos amigos que estendem as mãos, a crença em alguém que veio antes e fez toda a diferença no mundo. Por isso eu sou sempre muito grata a minha madre, porque através dos exemplos de humildade, de perseverança e fé, ela evangelizou um povo que era discriminado, maltratado, escorraçado de todos os lugares que chegavam, trabalhando sempre em nós a fé inabalável no Cristo Jesus, a fé inabalável em Deus e a fé em nós, porque se não tivermos consciência do que somos, nós nos perderemos diante das dificuldades do mundo. Quando reencarnamos, traçamos uma meta, um objetivo de evolução. Mas ninguém disse que seria fácil.
Apenas que seria possível se nos dedicássemos com afinco, se colocássemos esta fé em nós, a todo instante à prova. Quando estamos diante dos problemas, por vezes não conseguimos meditar nas palavras de Jesus, que disse: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, tu mandará aquela montanha, passará adiante. As montanhas é uma analogia do que Jesus fala sobre os problemas que o espírito enfrenta quando decide traçar uma meta evolutiva, quando reencarna, quando vem para fazer diferente, para aprender outras coisas, para ensinar o que sabe. A fé transporta a montanha da ignorância, da dificuldade de amar, da dificuldade de acreditar que tudo é possível ao que crê. Crê em Deus, no Criador de todas as coisas, inclusive as criaturas. Mas a crença em si mesmo é que modifica o rumo de todas as coisas. Não adianta acendermos uma vela se a nossa luz interna está apagada. Vamos apenas acionar um objeto de cera, iluminar um lugar, mas não fará o trabalho que poderia com mais precisão se colocássemos a nossa fé, a nossa crença, se colocássemos ali a certeza, porque a fé é isto, é a certeza daquilo que não vemos, das coisas que não conquistamos, a confiança de que precisamos sempre estar de acordo com o que queremos. Como que o nosso vibracional vai atrair algo bom se nós ficamos alimentando o nosso medo o tempo inteiro, a nossa dificuldade, o nosso desemprego, a nossa falta de harmonia familiar? Se não alimentamos a esperança, o amor, a caridade, a paz, nós nunca sairemos dessa zona de conflito interno. E tudo nos parecerá impossível. Tudo chegará até nós e nós não observaremos o trabalhar de Deus em nossa vida, porque nós estamos a alimentar a dificuldade, a alimentar o medo, a incerteza, as dúvidas. Todos têm condição de ser felizes. Todas as pessoas nasceram para serem felizes, realizadas, plenas. O Senhor, que é Deus, nos proporciona as possibilidades e mais ainda, dentro daquilo que viemos resolver, Ele nos capacita a desenvolver em nós a resiliência necessária para superar as barreiras que a nossa ignorância criou, porque somos os senhores de nossas vidas. Que acreditemos ou não, tudo o que nos ocorre faz parte do nosso plantio, da nossa vibração, da nossa energia. Para termos aquilo que oramos, que pedimos, nós precisamos entrar na mesma sintonia. A caridade de Deus é para todos, para os justos e os injustos. Mas acima de tudo, Ele nos diz que a misericórdia acontece todas as horas, mas é preciso se esforçar para receber as coisas por mérito, por merecimento. A caridade existe, a misericórdia é ativa, mas o mérito, esse nós temos que buscar, nós temos que trabalhar. Nós precisamos alimentar a esperança e a fé, alimentar o que procuramos para nós, acreditar, tirar a energia do medo, da dificuldade. No ano onde a justiça será a espada que estará cortando todo o tempo, nós precisamos ficar conscientes do nosso papel diante do ano das possibilidades.
O plantio que foi feito virá a colheita. Mas não podemos ficar simplesmente sentados, estagnados, esperando que Deus faça tudo e nós não mudamos absolutamente a cadeira do lugar. Precisamos colocar em nós esta consciência de que somos os co-criadores de tudo aquilo que planejamos para a nossa evolução. Trabalhar a prosperidade sem o amor é uma farsa. A prosperidade chega quando o Espírito transborda harmonia e amor. Todo aquele que compreende o papel que veio fazer, reencarnado, consegue ser próspero. A prosperidade acontece de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Por isso que algumas pessoas fazem as apostas nos jogos de azar. Ficam ricos, milionários, trilhardários, mas não tem vibração para manter. E logo, com 1 ano, 2 anos, voltam lá estaca zero. Porque a prosperidade não é quanto se ganha, mas como se gasta. E eu fico com a energia que tenho. Se tenho o amor, já sou uma pessoa próspera. La plata é consequência daquilo que eu sinto, que eu faço, que eu realizo. Porque se eu quero, eu tenho que primeiro distribuir. A maior prosperidade é o amor na alma, o coração transbordante de energia divina que oferta a todos, sem pedir nada em troca. E, consequentemente, tudo retorna, tudo se harmoniza, porque tudo é vibração. Se eu desejo o amor, eu tenho que ofertar o amor, porque a vibração atrai outras vibrações na mesma proporção. Viva Jesus! Esses espíritos, eles têm muito, mas muito a nos ensinar. Todos esses vídeos, quando eles vêm à casa espiritual, eles vêm e palestram. Eu digo que é aula. E todas estas aulas, eles são postadas. As aulas são postadas no nosso canal no YouTube para ficar disponível a todas as pessoas que procuram aprender, que buscam ali nessa rede mundial de computadores conhecimento. Então, se você desejar ouvir novamente essa mensagem de Carmesita e muitas outras, entra no nosso canal. Uma dica que eu te dou, vai lá e se inscreva, para que toda vez que coloquemos uma mensagem nova, você seja ali acionado, tá bom? É uma dica que eu te dou. Mas agora eu te convido também a ouvir a leitura dos 4 evangelhos, Revelação da Revelação. Um livro maravilhoso que, se você já está habituado aqui a acompanhar o programa, já vem assimilando muito conhecimento, não é? E você que é novo, comece a acompanhar essa leitura que é esclarecedora. Vamos lá? Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 22, versículos 23 a 33. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 12, versículos 18 a 27. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 40. Os saduceus e a ressurreição. Naquele dia vieram alguns saduceus, homens que negam a ressurreição, e fizeram a Jesus esta pergunta:
Mestre, Moisés disse: se alguém morrer sem deixar filhos, seu irmão casará com a viúva e dará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, depois de casado, morreu e, não havendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Do mesmo modo, também o segundo e o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu a mulher. Na ressurreição, quando tornarem a viver, de qual deles será a mulher? Pois os 7 casaram com ela. Respondeu-lhes Jesus: os filhos deste mundo se casam e dão-se em casamento, mas aqueles que forem julgados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, não se casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos dos céus, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Mas que os mortos ressuscitam, Moisés o indicou na passagem a respeito da sarça, onde se diz que o Eterno é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para ele. Alguns dos escribas disseram: Mestre, falaste bem. Ouvindo isto, o povo se admirava da sua doutrina e não ousaram mais perguntar-lhe coisa alguma. Número 259. Não são por si mesmos compreensíveis estes versículos? A palavra de Jesus não está neles clara e precisa, ensinando a fé na vida eterna, escoimado esse sentimento de tudo o que entende com a matéria? A ressurreição é a volta definitiva do espírito à sua pátria eterna. Ela se verifica quando o espírito atingiu um grau de elevação tal que não mais se vê constrangido a habitar mundos materiais, onde a reencarnação se opera segundo as leis da reprodução, conforme ainda acontece no vosso planeta. Aquele que haja transposto essas fases de encarnações materiais não mais pode morrer. Em tão elevadas condições, a encarnação, ou melhor, a incorporação, se efetua por obra do espírito, que então baixa ao planeta, fazendo nele o seu aparecimento, como já o explicamos. Quando o espírito que chegou à condição de habitar os mundos superiores se afasta daquele onde estiver habitando e retorna à vida espiritual, o que então se dá é apenas uma mudança de condição. Não se dá a morte no sentido humano em que Jesus falava e como ainda agora o entendeis na terra. As expressões os anjos de Deus no céu, os anjos que estão nos céus, aos quais se assemelharão, se igualarão os mortos, uma vez ressuscitados, e os homens, uma vez que tenham sido julgados dignos de participar da ressurreição dos mortos, uma vez que se tenham tornado filhos da ressurreição, filhos de Deus, indicam os bons espíritos que galgaram as condições elevadas de que acabamos de falar, e os puros espíritos. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.
É impressionante, o tempo passa rápido, né? Você sabe que o ponteiro, ele não tem pausa, não é? O ponteiro não tem pausa, ele só pausa quando acaba a bateria, não é? Mas o tempo continua a seguir o seu rumo, o seu fluxo natural, não é? Então o tempo não pausa, gente. Então, já que o tempo não pausa, nós não temos que pausar a nossa vida, né? Os nossos objetivos, os nossos sonhos, não. Sabe? Os nossos amigos aqui, eles nos dizem: não deixe para amanhã nada que você tem que fazer. Não deixe para amanhã nada que você pode fazer agora. Não deixe, depois eu faço, eu tenho tempo. Não. Quanto mais rápido você fizer o que é de sua incumbência, de sua obrigação, mais você terá a oportunidade de usufruir da vida. Então, quanto mais rápido você fizer, melhor resultado terá de verdade. Não fique esperando, não. Não coloque na tua cabeça, eu tenho tempo para fazer, depois eu faço. Depois não. Ou depois não. Depois você não sabe o que vai acontecer, mas agora você sabe. Então, se você tem algo a fazer, faça agora. Faça. Mas eu estou em dúvida. Não duvide de você. Faça. Bom, que a paz de Deus, que a paz do Cristo, que a paz de Maria Santíssima esteja sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Amanhã estaremos de volta. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.